A paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mário e você está no canal CCB Transparente. Eu quero aqui começar esse vídeo primeiramente agradecendo a todos que têm interagido e participado do canal, postando seus comentários e principalmente aos que se inscreveram, dando esse voto de confiança e esse apoio ao conteúdo do canal. Juntos somos mais fortes. O Senhor Jesus ensinou: quem comigo ajunta, não espalha. Então hoje a gente vai abordar nesse vídeo a inconsistência do crente moderno, logo após a vinheta. Irmãos, aonde está fundamentado a tua fé? Tenta voltar lá atrás agora e fazendo essa volta no tempo, lembra de quando Deus te chamou. Como você foi convertido a essa graça, se é que já é convertido. Ainda que não seja convertido, permaneça nesse lugar. Lembram quando Jesus Cristo estava pregando, a multidão o seguia, e de repente o Senhor começou a fazer uma admoestação, uma exortação de um discurso que começou a ficar pesado. O Sermão da Montanha. E Pedro, preocupado, vendo que muitos já estavam indo embora porque o discurso era cansativo, pesado, Pedro fala para Jesus: Senhor, o discurso está muito pesado, o povo está indo embora. Jesus Cristo responde para Pedro: queres ir também? E Pedro, rápido no gatilho, mas aquela resposta de Pedro não foi a velocidade da sua capacidade de raciocinar para responder. Nem tampouco foi a preparação que ele já tinha como discípulo, como servo, como seguidor de Cristo, para pronunciar aquelas palavras. Mas Pedro responde para o Senhor: Senhor, para onde eu irei se só tu tem palavras de vida eterna? Irmão, para um bom entendedor, uma vírgula pregada na comunhão, ela tem todo um fundamento de transformação na sua vida. Alguém talvez já entendeu. Irmão, nós estamos nessa graça, nesse caminho, servindo o Senhor dentro da congregação cristã do Brasil, mas estamos nesse caminho por causa do Senhor. E para onde iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Aí alguém pode falar assim, mas não é só na congregação que se prega a palavra de vida eterna. Verdade, tem alguns lugares, em algum lugar sempre haverá quem pregue a palavra da vida eterna. Porque se nós parar de clamar, as pedras clamarão. Sempre haverá. O Senhor levantará alguém, preparará alguém. Mas irmãos, nesse caminho a gente já ouviu tanta obra. Dentro da congregação cristã no Brasil a gente já viu muitos testemunhos, muitos milagres. Agora mesmo na pandemia, se for enumerar, se o povo fizer um vídeo, se o povo fizer uma lista enumerando os milagres alcançados, meus irmãos, vai causar espanto no planeta. E as pessoas, religiosas ou não, de denominação X ou Y ou não, vão ficar de boca aberta para o poder de Deus de operar. Essa obra é uma obra de simplicidade, meus irmãos. E a simplicidade dela é tão grande que nunca houve que o ministério tivesse tido necessidade de fazer campanha em sistema midiático para propagar e anunciar e também disseminar a pregação da fé, das boas novas de alegria do Evangelho. Todavia, os tempos que estamos vivendo são tempos que a ciência se multiplicou, as coisas cresceram e tudo está mudando. O que não pode mudar é dentro de você, meu irmão. Em volta de você, nada é mais como era 10 anos atrás. Dentro da tua casa, nada mais é como era há 10 anos atrás. Na casa de alguns mais antigos, nossos pais e avós, não é mais como era no tempo deles. Mas existe um lugar que não pode ficar do avesso, ainda que o mundo esteja do avesso. Dentro de você, a entrada e o retorno. A saída do irmão Samuel Trevisan, ou qualquer problema dentro da nossa
igreja, dentro do nosso povo, dentro da nossa irmandade, esse ou qualquer um outro que tenha teor ou caráter de escândalo, ou seja, uma questão perturbadora, pode tudo virar do avesso. O que não deve virar do avesso é o teu coração. Para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se você nunca foi amparado e não encontrou o Senhor dentro desse caminho, está na hora de sair. Mas se aqui dentro desse caminho, o Senhor preparou amigos que muitas das vezes na vida de muitos foi mais forte, foi mais família do que a tua própria família. O Senhor te preparou amparo muito mais do que o amparo que uma mãe e um pai talvez foi capaz de dar. O Senhor te supriu muito mais do que a tua capacidade de comprar e de vender. Nunca te faltou nada. E de repente, há um alvoroço na irmandade, há um alvoroço entre a irmandade. Há uma questão ministerial inquietante. Mas esse assunto, será que ele vai mudar alguma coisa? O Senhor que sempre operou na tua vida, será que ele vai deixar de operar porque agora estamos vivendo alguma turbulência dentro do sistema administrativo da igreja? Um problema administrativo da igreja agora vai fazer com que o Senhor encurte o seu braço e não opere mais nada na tua vida. Porque agora, o retorno do Trevisan será o fim da congregação. Os irmãos, que exagero, que baboseira. É claro, irmãos, e não dá para tapar o sol com a peneira que muitas coisas com teor de injustiça ou de acepção, ou de que foi julgado, um é julgado de uma forma e outro é julgado de outra, isso causa tristeza. Causa mesmo, eu assumo isso. Eu não estou tapando o sol com a peneira, não estou aqui para falar e tapar o sol com a peneira, meus irmãos. Mas o que eu quero dizer para você é que se você é do Senhor, contigo talvez acontecerá como aconteceu com José. José era de uma família de cristãos, pai cristão, irmãos cristãos, mas ele foi vendido. Foi vendido porque o Senhor pretendia fazer uma obra com ele e com a família dele, através dele sendo vendido. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Dentro da cadeia ele cantava louvores. E alguém querendo cometer suicídio por causa de um terremoto e as cadeias se abriram e de repente o desespero toma um soldado que ia tirar sua própria vida e Paulo alerta ele, não faças tal, estamos todos aqui. Ele ficou perturbado de ver que um homem que era para estar afligido, triste, decepcionado de estar preso injustamente só porque pregava uma fé verdadeira do próprio Filho de Deus, para ele aquilo era uma demonstração de firmeza, de fé, de convicção que ele jamais tinha visto entre os romanos, fariseus, saduceus e outros. Foi o suficiente para que ele e a casa dele se convertesse ao Senhor e Deus chamasse todos na graça de Cristo Jesus. Eles são nossos irmãos, sabia disso? Sabe por quê? Porque a graça de Deus começou em Cristo, lá atrás. A congregação é só um meio por onde nós encontramos a palavra da fé, a palavra da verdade e a sã doutrina. Mas quem vai te salvar é o Senhor. E dentro da congregação não dá para negar, meu irmão, independente do que está acontecendo, que existe zelo, cuidado pela sã doutrina. E quem pode de nós afirmar, independente das especulações a respeito de como os irmãos estão administrando e resolvendo as questões da igreja, desses eventos atuais, se houve malícia ou não, se há segundas intenções ou não, porque quanto maior é o problema, maior é o desafio e melhor tem que ser e às vezes muito mais intrigante a estratégia para resolvê-lo. Às vezes, irmãos, a gente se faz de louco para ganhar um louco. Eu não tenho como saber se os irmãos estão se fazendo de louco para ganhar os loucos. Mas se assim estão fazendo, se por um acaso, se supostamente, se ao menos talvez eles estiverem fazendo isso, é válido. É válido. Mas quem vai poder julgar o sentimento, a atitude, as escolhas dos irmãos é somente Deus. E nós, irmãos, quantos pecados eu tenho para dar conta diante de Deus?
quanto que eu estou devendo diante de Deus, quanto você está devendo, irmão, agora. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Fico por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo e nós vamos pregar a paz e nós vamos apagar o fogo e nós vamos semear o amor e não a discórdia. Porque, irmãos, de notícia ruim, de tristeza e de coisa ruim, o mundo está cheio, dentro e fora da igreja. Não importa. Você tem que ser um telegrama, uma carta, não trazendo más notícias, sempre carregando boas notícias, mesmo em tempos de turbulência. O verdadeiro profeta, ele prega vida carregando às vezes a morte nas suas costas. Ele prega mudança de cativeiro e às vezes está faltando coisa na sua casa. Ele prega o amor mesmo quando estão tacando ódio sobre ele. Irmãos, e tudo que a gente faz, mesmo quem não profetiza as adivinhações do futuro, mas toda vez que você fala alguma coisa a respeito de Deus, você está profetizando. Então vamos ser portador de boa notícia, vamos continuar anunciando o Evangelho da salvação. Eu fico por aqui, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.